Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso podcast NR para você. E hoje o nosso tema de conversa é sobre inclusão, mas com uma ferramenta bem interessante, a música e a inclusão. Em que esses dois pontos se encontram? O que cada um colabora com o outro? E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é bem rico e assim, já cheio de interrogações, né? Já tô aqui cheio de perguntas para vocês, hein? Nós temos aqui o nosso professor de música, professor aqui do nosso Noel de Ramalho e de muitas outras escolas da nossa cidade, o professor Carlos Freitas, que é professor de música infantil, mestre em educação especial, dentre outras formações, mas vamos hoje, pelo contexto da nossa discussão, ficar nessas duas formações. E para ajudar na conversa, temos também Eliton Costa, também psicólogo aqui do nosso Noel de Ramalho e de muitas outras instituições da nossa cidade, doutorando em psicologia e neuropsicólogo, além do nosso psicólogo, né, particular da nossa escola, da nossa vivência. Sejam bem-vindos, vocês são grandes nomes da educação da nossa cidade e nós que fazemos parte do Complexo de Ensino Noel de Ramalho nos sentimos privilegiados de poder contar com tantas sabedorias e com tantos fazeres preparados como vem de vocês. E bora conversar, né? Hoje a nossa questão é música e inclusão. Sabemos que não é um tema tão atual, mas é um tema discutido, né, visto e vivenciado mais agora neste momento histórico em que estamos. Mas existe aí um respaldo histórico dessa existência, né, da música versus inclusão. Vocês poderiam falar? Alguém? Quem começa? Carlos? Sobre. Começa. Pois não, Carlos. Em primeiro lugar, né, obrigado mais uma vez de poder estar com você. Esse cara que eu sou fã demais, assim, quando a gente se encontra Somos. é uma coisa assim, o horário passa a gente conversando, porque a conversa rende muito, né? E é um prazer estar aqui mais uma vez. Então vamos lá. A música, ela é obrigatória, como eu falei da outra vez que eu estive aqui, na educação básica, né? É a Lei 11.679, que obriga o conteúdo de música na educação básica. Vamos partir desse princípio, né? Quando a gente vai um pouco mais lá para trás, no recorte histórico, na antiga Grécia, a música ela era obrigatória para a formação humana, né? Então, o Platão na República ele vai falar dessa importância que a música tem como formadora, né, de uma sociedade, de um estado, né? Estado de uma forma mais ampla. E dentro desse processo histórico, a inclusão ela entra como, no princípio, algo que era deixado de lado, né? Tendo em vista que pessoas que não tinham uma, entre aspas, normalidade, viviam à margem dessa sociedade, e aí, com o passar do tempo, a gente vai tendo as revoluções e evoluções históricas, culturais e políticas, o olhar para a inclusão passa a ser um tema necessário, obrigatório, né? Seja através dessas políticas, seja através das leis. E chegando hoje, dentro dessa perspectiva, nós temos várias leis que vai tratar dessa inclusão. E também a questão que a gente vai abranger também hoje é que a música ela não entra só nessa perspectiva da inclusão da pessoa com deficiência, né? Mas tentar trazer aqui um pouco dessas questões que a música ela pode ser vivenciada, ela pode ser praticada com pessoas de uma maneira geral, né? De uma inclusão geral, seja na parte social, seja na parte terapêutica, de uma maneira ampla. Perfeito. Ou seja, a música, aí historicamente falando, ela já teve um valor, um momento de grande valor, né, de destaque. Houve aí um desacelerar dessa valorização e hoje ela volta com toda força nessa necessidade de existência para a formação humana, né? E aí, fato que você falou muito bem, Carlos, falar de inclusão é voltar mesmo a olhar para esse momento de hoje, porque por vezes as pessoas que tiveram alguma diferença de ser, né, por ser diferente, aprender diferente, existir de forma diferente, foi tratada não, não tendo o valor necessário, não tendo o empenho social necessário. E hoje se faz esse olhar, né? Se tem essa preocupação, existe esse respeito para chegar a todos da mesma forma.
E aí eu saio, eu abro aí o espaço mesmo, quando nós formos falar mais sobre isso, de ressaltar que a música traz inclusão, mas ela traz inclusão além das paredes educacionais, além da programação e da orientação formal de desenvolvimento, né? Porque Exato, se a exato. gente for para outros projetos, a gente vê a inclusão cultural, a gente vê a inclusão social, que a música traz como benefício. E ela tem um poder muito, muito curioso, né? Carlos trouxe muito bem isso, dessa questão relacionada à inclusão como um todo, né? Se a gente pensa em inclusão, não só na esfera, né, daquela criança, daquela pessoa que vai ter uma necessidade específica, a gente tem que pensar numa inclusão social, inclusive, que a música tem, e esse poder que ela tem de fazer com que pessoas de diferentes, né, características, elas se unam no objetivo comum. E isso já começa desde o ambiente intrauterino, né? Então, a música ela já tem um efeito quando o bebê ele ainda está no útero. Não é só quando ele sai, né? Ele é incluído, inclusive, nesse sentido. Se a gente pensa no desenvolvimento como um todo, lá no ambiente intrauterino, por volta da 18ª semana de gestação, o sistema auditivo ele começa a se formar. Então, a criança ela já começa a receber estímulos e ela já começa a ter preferência por determinados estímulos e por volta da 24ª semana de gestação, a criança tem preferências. Ou seja, a gente começa a entrar agora numa linha para falarmos mais sobre o desenvolvimento através da música. Isso. E esse desenvolvimento, ele se dá desde a Desde concepção. muito cedo, Desde né? a concepção. E aí a música, a gente sabe que a música, quando a gente vai falar da área formativa, ela traz muitos benefícios, né? Ela traz benefícios com relação à concentração, com relação à capacidade de interpretação, a linguagem, e aí linguagem como um todo, a linguagem corporal, a linguagem oral, e todo, né? Toda essa abrangência. Ela é um braço para a formação muito forte e significativo. E que hoje nas escolas ela se faz muito presente na rotina, né? E muitas mães acabam fazendo uso dessa formação Uhum. até sem muita consciência, né, Elton? Exato. Porque na hora que conversa, na hora que nina a barriga, que tá lá em músicas e músicas para aquela barriga, porque vai acalmando tanto a mãe quanto o neném, já é formação. Já é formação e é uma formação que vai extrapola os muros, né? Porque é muito comum a gente ouvir que música é para quem tem dom. E a gente não está falando de uma questão de dom. A gente fala de uma questão de estimulação mesmo. Se esse cérebro ele é estimulado desde muito novo a dar conta, né, a ouvir diferentes estímulos sonoros, e aí a gente pensa, né, no batimento cardíaco dessa mãe, nas conversas que essa mãe tem com o bebê, isso torna o útero aquecido, Eu acho né, que quando afetivamente. Eu acho que quando relaciona a música ao dom, é quando vai muito para o profissional desta área, né? Porque a música ela faz parte da vida de todo mundo. Não é porque eu sou desafinada, que sou um bocado, que eu não use essa música a meu favor. Pelo contrário, canto horrores. O problema é de quem está escutando, né? Eu canto horrores porque me traz equilíbrio, me traz outro estado emocional. E aí é quebrar mesmo esses Sim. paradigmas de dom, porque não é para E- ser um. Me diga, Carlos, como é? É musicista? Quando eu viro um profissional, eu sou um Também. Musicista. músico. É. Não, é saber apreciar, né? É Isso. poder apreciar. Eu E vou, usufruir. eu vou trazer aqui três autores da educação. Um é da educação musical, outro é da linguística, né? Dois, aliás. Tem a Beatriz Hilari, que ela vai falar desses processos intrauterino, dessa relação da criança no útero com o mundo musical, o mundo sonoro. O Schaeffer, ele falava que nós temos um ambiente sonoro, certo? Então, nós temos a relação uterina, saiu, nós temos um ambiente sonoro, que ele pode ser visual, se nós enxergarmos, se nós formos vidente, ou ele pode ser auditivo, se nós formos ouvinte. Então, essa relação de ouvir, ela traz muitas informações. Então, se eu estou na praia de Ponta Negra na segunda-feira de manhã tomando uma água de coco, é diferente de eu estar no Alecrim num sábado de meio-dia lá na feira fazendo compra. São estímulos diferentes. Cada estímulo ele traz uma sensação, uma informação. São os estímulos sensoriais. Exatamente. E aí o Saussure ele vai dizer que quando esse ser ele tem as suas funções auditivas todas prontas, todas definidas, todas saudáveis, você consegue, a partir desses estímulos, ouvir, interpretar, e a partir dessa interpretação,
do som, essa relação com o mundo, né? Então, quando a gente fala, que é o que você me perguntou, né? Da relação do cantar, é uma relação intrínseca e pessoal sua, que não necessariamente é uma relação que deve ser cobrada afinação, que deve ser cobrada... Que vem a história do dom. E que, curiosamente, é uma expressão emocional. Porque eu canto daquilo que sinto. E daí... Gostei. Exatamente. E aí, Gostei. com as crianças, Wellington, acaba que a gente trabalha muito essas questões emocionais também através da música. Porque cantando, você consegue expressar vários sentimentos, né? Quando você coloca mais alegria, né? Quando você baixa mais esse cadência, sei lá como é o ritmo, isso vai trazendo emoções, vai provocando emoções diferentes. Sim. E que nos dá condições de entrar nessa área para trabalhar melhor com as crianças. Exatamente, e estimulando, né? Porque o grande tópico na educação infantil é trazer essa vivência e esse estímulo. Porque através disso, as redes neurais que estão se formando ali, elas vão se adaptando e criando uma rede mais complexa. É tão interessante isso, porque por volta ali da gestação, eu tenho mil e poucas conexões sinápticas por neurônio. Mas quando eu chego fora do ambiente intrauterino, quando a criança nasce, ela já forma aproximadamente 30 mil conexões sinápticas para cada neurônio. E aí, se eu penso que eu tenho mais de 1 bilhão de neurônios, e eu estimulo essa região musical, eu estou estimulando ritmo, eu estou estimulando afetividade, eu estou estimulando emoção, eu estou estimulando linguística, eu estou estimulando o físico, o motor, o corpo todo está indo junto nesse processo. Então, é extremamente importante que a gente faça essa inicialização nesse processo de estimulação já desde a educação infantil. Eu já vou até antes, já desde o ambiente intrauterino. A criança já tem predileção, ela já aprende a partir dali. Uma das coisas que sempre foi uma dúvida, né, que vários pais, até profissionais, né, quando a gente vai fazer formação, eles têm essa questão, que aí eu vou entrar um pouco mais específico, né? Professor, crianças com autismo não ficam na aula de música porque tem muito barulho. Eu já ouvi muito isso, né? E eu tô indo para o meu 33º ano de educação. E dentro desse processo que eu vivenciei, todas as crianças com e sem deficiências, elas têm os seus momentos de querem participar, de não querem participar, dependendo da sonoridade, vai ficar muito alto, vai sentir desconforto, porque são crianças que estão tocando, se expressando, então o volume vai aumentar. Então, dentro desse processo de estímulo, né, como você falou, hoje eu tenho crianças que têm autismo, que participam tranquilamente assim, da aula e aproveitam bastante e se deleitam com aquele momento, né, de poder se desenvolver dentro de uma perspectiva corporal, dentro de uma perspectiva auditiva, em um ambiente com ruído, com barulho, né, que é música, mas é ruído, é barulho, é alto, são crianças, né? Até porque a gente sabe que o aluno que tem autismo, que tem TEA, quando ele encontra uma cadência que faz sentido para ele, ele entra naquela atividade, porque na verdade não é um mundo cheio de ruídos. Muitos têm essa habilidade, essa capacidade auditiva mais, aliás, a grande maioria, né? Mais, como é que eu posso dizer? Mais afinada, que capta às vezes, detalhes do som que nós não captamos. Por isso, o excesso de ruído atrapalha tanto a vida. Mas quando ele entra numa música, num ambiente musical que tem cadência, que tudo tem ritmo, até muitas vezes acalma, por mais que esse ritmo seja mais batidinho. E é uma forma de chegar muito perto desses alunos que têm o autismo. É um dos nossos instrumentos de linguagem, de contato, de aproximação e de inserção deste no meio coletivo, porque é único, é todo mundo cantando e ritmando da mesma forma. E o Carlos trouxe uma fala muito, muito bacana, né? Quando ele diz que não só o aluno que tem TEA, ou que vai ter uma outra, né, alteração neurológica, ou até sem ter, porque temos preferências musicais. Isso é construído ao longo da vida. Sim. Então vai ter ritmo que eu vou gostar, tem ritmo que eu não vou me interessar tanto. Né? Mas tem sons que eu vou gostar e tem outros sons que eu não gosto. E estamos falando do início da vida, que todos precisam ser apresentados. E já temos escolhas, né? E lá já está selecionando, né? Porque a criança muito pequena, né? Os professores até às vezes se surpreendem, né? Uhum. Poxa, como é que o fulano brinca com o cicrano, mas não quer brincar com aquela outra criança? Porque tem preferência.
As crianças, elas sabem escolher com quem tem afinidade. E a música não vai ser diferente. Isso. Então, o E sujeito... estamos falando de músicas de qualidade, né? Música que traz formação. Não todos os tipos, não são todos os tipos de Não é música, todo estilo mas de aquele música. que realmente traz, colabora para a construção desse ser humano. Sim. Eu vou entrar numa parte específica aí que a Lucila falou, né? Essa questão dessa música de qualidade, e aí eu vou pegar o que tu falou, né? Quando você tem a relação intrauterina e você tem, por exemplo, o ninar. O ninar é o balançar, né? É o cantar, é a sonoridade. Então você tem um mundo barulhento. A criança saiu daquele mundo barulhento, a gente tende a colocar a criança num canto parado, fechado e sem som nenhum. Então muitas crianças choram aí nos primeiros dias. Pode ser proveniente a isso aí. E quando você pega as cantigas de roda, por exemplo, que são cantigas simples, de melodias simples e ritmos simples, é, são cantigas fáceis de assimilação, fáceis de reprodução e onde as crianças se expressam de uma forma mais genuína e mais fácil. Então, Exato. um dos caminhos que a gente poderia colocar como um recurso didático para essa inclusão de uma forma geral seria as nossas cantigas infantis, nossas cantigas Poderia, não. populares. Um dos caminhos que nós Isso. colocamos em prática na Aham. nossa rotina é a música. E eu não porque posso- linguagem, gente, é linguagem. Não podemos sair daqui sem pegar esse gancho aqui que o Carlos trouxe, né? As músicas infantis, elas têm essa característica, né? Elas são muito repetitivas, de uma Mas tem um simplicidade porquê. musical. E tem um porquê, né? O processo educativo, ele não é cumulativo, ele é um processo saltatório. Então, hoje eu dou conta de uma complexidade e amanhã eu não dou conta. Mas quando esse estímulo se repete, eu volto a ter uma oportunidade novamente para aquilo e eu aprendo daquele estímulo. E a música, ela tendo dessa repetição, ela está ajudando no processo de ensino. E a gente sabe, Ayrton, que o processo de assimilação das crianças, ele é circular. Ele precisa passar várias vezes pelo mesmo ponto Consolidar. para que haja uma Isso, consolidação. isso, Então, isso. tudo é entrelaçado, Sim. faz sentido. E um outro ponto legal que a música tem já na infância é essa questão de trazer o sujeito para o mundo mesmo. Porque a criança ela ainda não tem o processo de entender quem é ela e quem é o outro. Através da música eu consigo trazer esse ser para o mundo. E aí a música infantil ela tem desses picos prosóicos, né? Ela tem dessa nuance de um tom que sobe, desce. E isso chama muito a atenção da criança. O córtex auditivo fica extremamente estimulado. Que som é esse? Que sobe e desce, né? Que é forte e que é fraco. E a criança ela vai sendo estimulada inicialmente a prestar atenção nesse estímulo e depois a gente consegue inserir outras E eles regras. se envolvem. E se Eles aí envolvem no processo. Gente, e aí, benefícios? Benefícios da música para a formação. Vamos um pouquinho aqui nessas dicas mais diretas para os pais que estão aqui conosco? Eu iria numa questão de corpo, né? Reconhecimento do corpo. Observem que quando qualquer música toca, né? A gente escuta até no dito popular, basta um batido de lata que a gente já está batendo os pés no chão. Uhum. Né? Então ajuda nessa questão de autopercepção, senso-percepção. E aí a Né? percepção corporal, ela é extremamente necessária para desenvolvimento de linguagem, de escrita, de interação, de reconhecimento de si dentro Sim. desse contexto social. Sim. E é uma união de várias regiões do córtex cerebral. Né? Porque se eu penso no córtex auditivo, região temporal, aqui do lado da cabeça, e eu penso nessa pessoa que está batendo o pé no ritmo de uma música, ela já não está usando o córtex temporal. Ela já começou a usar o córtex parietal, parte de cima, movimento, sensório, motor. Né? E a gente vai integrando várias vias. Vai ampliando. E vai ampliando, e vai ampliando, e eu vou formando conexões sinápticas em tudo quanto é canto. Né? No visual, no auditivo, no somático. E aí eu tenho um sujeito muito integral quando ele é formado, né, dentro dessa questão musical. Isso é muito bonito de se ver. Com certeza. Né? Ajuda na expressão emocional, porque a gente canta de fato daquilo que a gente tem sentido no coração. Tem momento que a gente quer ouvir uma roedeira, tem momento que a gente quer ouvir um forró, né? Ou então a gente está bem invocado da vida e quer ouvir um rock. Né? Então varia muito. Né? Então também é expressão emocional. Além de variar o que se sente, varia como se interpreta essa emoção, né? Por vezes você está totalmente melancólico e vai ouvindo uma música que vai mudando esse seu estado emocional por tudo que você vai ouvindo desta música, né? Ou seja, você vai usando uma parte sensorial sua que vai te trazendo mudanças de comportamento. Carlos, a gente sabe que você é um autor de um material que ajuda muito
no fazer musical hoje dentro das escolas. E aqui no Noildo nós usufruímos muito desse material. Com certeza, porque você dentro dos seus estudos sobre música, e aí a importância da música na formação, percebeu aí muitos benefícios. Você cita alguns aí que você já traz também no seu material? Como é o nome do material, Carlos? Trilha do Saber Musical. Trilha do Saber Musical. É. Excelente. Eu vou pegar um livro que foi lançado recentemente, que foi o compilado da minha pesquisa de mestrado, né? Que é a confecção de materiais acessíveis para crianças com deficiência na educação infantil. E o que é que a gente observou na nossa pesquisa, né? Que eu já tinha observado desde o meu tempo de sala de aula. Que as crianças, nessa parte musical, interagiam com maior... As crianças com e sem deficiências interagiam com maior facilidade na aula de música. Muitos relatos de pais, ao longo desse tempo, dizia, tio Carlos, depois da sua... Eu sei que é a sua aula porque a criança chega cantando em casa. A criança chega fazendo ações que ela não fazia, sei lá, 2 dias anteriores. Que veio de uma metodologia diferente, né? Exato. Já chama atenção. E muitos pais, né, diversos, principalmente de crianças com deficiência. E isso despertou em mim uma curiosidade de que, como esse material, que aí eu vou falar da utilização de recursos, né, como a contação de história, como cores, formas, texturas, imagens. Ou seja, você junta os objetos de conhecimento, os objetivos que as professoras geralmente têm, e você traz contexto, faz o contexto com a música, faz a ligação com a música. Exatamente. A música passa a ser o veículo de comunicação, a linguagem usada para trabalhar o que já era planejado. Isso. Perfeito. E uma das coisas assim, impressionantes que eu admiro demais dentro desse processo é a criatividade. Que aí, me corrija se eu estiver errado, quando você trabalha música, você está trabalhando com os 2 hemisférios do cérebro, que formam conexões que, a partir de um determinado tempo... E que, por vezes, isso é muito difícil, principalmente nas idades, nas tenras idades, né? Os mais novinhos. Dentro da poda neural, essas conexões, elas não se acabam. Eu encontrei alunos meus que estão na 6ª, 7ª série, que eu dei aula pequenininho aqui, né? Tio Carlos, eu lembro das suas aulas, agora ali no lanche. Então, esse processo de criação, onde você dá oportunidade para a criança explorar os materiais e, ao mesmo tempo, de se expressar, é uma coisa que me fascina dentro desse processo, porque somos 3 pessoas aqui diferentes, cada um vai recepcionar, codificar, interpretar e se expressar de uma forma diferente. Ao seu jeito. A partir do momento que eu tenho essa possibilidade de deixar com que nós nos expressamos de maneira livre dentro desse processo de criação musical, tem um ganho fantástico. Perfeito. Por quê? Porque quando a música, que a gente falava um pouco antes de começar, nós podemos pegar uma pessoa que seja muito técnica, vou pegar um maestro, por exemplo, onde ele vai formar todos os arranjos, fazer toda a preparação musical, e pegar uma criança de 2 anos. Então, você tem uma complexidade dentro de uma simplicidade, que seria uma criança de 2 anos, ou com ou sem deficiência, tocando um instrumento musical, dentro de uma complexidade sonora, que é como se fosse uma salada, que quando você junta tudo, você forma uma coisa única, uma expressividade única. Então, esse processo de criação dentro dessa liberdade, foi uma coisa que, dentro do meu estudo, a gente trouxe à tona, né, de que a criança, ela está dentro do ambiente, se desenvolvendo e interagindo de formas mais variadas possíveis. Então, Carlos e Ellington, os benefícios são inúmeros, né? Para a linguagem, para a socialização, para a cultura. Ou seja, quanto mais música dentro da rotina, maiores são esses crescimentos. Mas para a gente fechar, como a gente sempre fecha, uma palavra para música e inclusão. Deixa contigo agora. Uma palavra. Pode ser no máximo uma frase? Uma frase. Não pode ser um texto, tá? Que é para encerrar. Lucila, é algo tão complexo que eu não tenho como... Na outra vez você fez isso, eu consegui, mas
não tenho como te dizer o quão fantástico. Perfeito. Então. Estimulante, né? Porque a música ela tem esse poder de nos estimular, né? E de nos colocar em outras condições, né? Já, como sou pedagoga, é essencial. A música é essencial para uma inclusão, para uma formação, para o desenvolvimento dos nossos pequenos, aliás, para o desenvolvimento nosso, humano, porque nós ainda, mesmo com a idade que temos, ainda crescemos muito com a música. Então, muito obrigada, pessoal. Nos encontraremos em outros momentos para conversarmos mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou Lucila Ramalho e agradeço a presença de todos vocês. Tchau, tchau.